Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 8 da carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 8, para uma sucinta meditação. Vamos fazer essa leitura da palavra de Deus. Diz o texto sagrado: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível a Deus, visto como estava enfermo pela carne, Deus, enviando o seu Filho na semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em nós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito mortificarmos as obras do corpo, viveremos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Vamos ler ainda o versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Glória a Deus. Amados, o texto que nós lemos nos projeta para uma ideia. E eu quero aqui falar rapidamente, mais precisamente o versículo de número 2, que define o tema salvação. Eu creio na salvação. Vamos pensar no cremos. Cremos que existe pecado, cremos que existe trindade divina, cremos que existe o espírito do homem, o espírito de Deus, o espírito das trevas. E cremos também que há salvação. E vão desenvolvendo esse tema para nós pensarmos hoje sobre a palavra salvação. Como é bom a salvação, como é bom nós termos sido alcançados por Deus e sermos salvos. Existe um fruto do Espírito que se chama gozo. Este fruto do Espírito, esta face do fruto do Espírito, que é o gozo, manifesta uma alegria imensurável, além do contexto normal. Quando eu falo de gozo, é uma alegria que brota da alma. Não é uma alegria por eu ganhar um presente de aniversário.
Não é uma alegria por eu me encontrar com um amigo, ou com uma pessoa que amo, ou com o pai, ou com a mãe, ou com um filho, um neto, alguém, ou alguma coisa de estimação. São alegrias diferentes. O gozo vai além, é algo que brota no seio da alma, e a gente chora, e a gente perde o prazer das coisas deste mundo. Entende perfeitamente que são coisas efêmeras deste mundo e perde o prazer. Não tem o que convence a gente, nem a beleza, nem o sentimento emocional. Aquilo que os olhos veem, tudo fica abaixo da valorização desse gozo, que é o gozo da salvação, é o gozo da vida eterna. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida. E quando era menino, adolescente, eu entrei num culto de adoração a Deus. E enquanto o irmão José Borges pregava a palavra, aquele homem tão simples, eu recebi aquela alegria tão grande, que eu não sabia se corria, se sorria, se pulava. Por isso que eu entendo quando os irmãos erguem as mãos, e choram, e correm, e profetizam. Agora eu entendo. Eu não entendi essa doidice de alegria. É a alegria do Espírito Santo que entra dentro da gente. Este se chama encontro com Deus. Este se chama manifestação de Deus. E é a partir daí que entra dentro da gente esta alegria, que faz a gente vir para a igreja, que faz a gente jejuar, que faz a gente orar, que faz a gente ir longe levar um folheto para alguém, que faz a gente tirar tempo para falar de Deus para alguém. E Jesus disse para a mulher samaritana: aquele que beber da água dessa fonte tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, dentro dele nascerá ou brotará uma fonte que salta para a vida eterna. É uma coisa maravilhosa, ferve dentro da gente. A gente fala em Deus, mas não termina nunca o que fala. A gente se alegra e glorifica e vai no culto e faz alguma coisa e está sempre querendo Deus. Ergue as mãos, adora, glorifica, canta, mas parece que sempre tem mais, porque a gente está sendo chamado por Ele que está na sua glória. E Ele está sempre manifestando a sua graça, e nós vamos se aproximando. 50, 60, 70, 80 anos. Com 89 anos, há poucos dias, o pastor Nirto dos Santos foi recolhido para a glória. E eu fui lá no quarto do hospital visitar ele. Quando estava ali conversando com ele, eu fiquei vendo aquele ancião com quase 90 anos. E ele disse para mim: os céus é glorioso, os céus é maravilhoso. Eu tive muita coisa de Deus que eu pude sentir na minha vida. E você veio me visitar, eu não posso nem servir um café para você. Eu estou aqui nesse quarto, dependendo até de alguém que me ajude a ir até o banheiro. Ele disse: mas eu estou bem. Daqui eu não sei se eu volto para casa. E ele estava sentindo que os céus se aproximavam da vida dele. Quando nós estávamos aqui, há uns 2 anos atrás, nós tínhamos aqui um pastor chamado Edson Colenda. Quantos lembram? O Edson vinha cedinho, 80 e poucos anos de idade, porque ele queria cantar pelo menos um dos hinos da harpa. E quando ele fez aniversário aqui, ele disse: eu estou com 84, faz uma oração para mim, deixa eu falar alguma coisa. Eu quero dar testemunho. Há 45 anos fui maestro da banda de Blumenau. Há 50 anos fui maestro da banda e do coral de Florianópolis.
E fui pastor lá em Palmas, e fui pastor lá em Canoinhas, e ia contando, fui pastor em Porto Alegre. E ele falou aqui, com lágrimas, irmão Edson, ele disse assim: durante todos esses 80 e poucos anos, Deus sempre foi fiel comigo. E eu ali pensando, Senhor, não deixa eu ser negligente em não franquear a oportunidade para ele, porque ele está com quase 90 anos. E eu sentia que eram as últimas oportunidades. E eu não deixava passar. Repartia o culto para dar o espaçozinho para aquele ministro de Deus falar. E um dia ele foi para o hospital, Dona Helena. Estava lá no hospital, ele foi em vários hospitais, foi no BT, mas ele estava no Dona Helena nesse dia. E um irmão que senta ali disse: pastor, o pastor Edson, eu estou cuidando dele. Todos os dias eu vou visitar o pastor Edson e fico durante o horário que eu posso lá. Mas ele disse que quer você lá. E eu vim de Itajaí, apressado, terminou a reunião mais cedo, e eu fui direto no hospital. Quando entrei, ele estava sentado na cama, encostado com as costas num travesseiro, bem confortável. E quando entrei, o cabelinho dele ajeitadinho, como ele sempre fazia. Ele estendeu as mãos, segurou na minha mão, nós oremos juntos. E ele disse: meu pastor, eu só estava te esperando, e daqui eu vou embora. Eu orei de novo por ele, segurei as minhas lágrimas, dei uma arrumada na conversa, e quando fui sair, eu dei minha mão para ele, ele segurou firme a minha mão, e disse para mim: tchau, meu pastor, eu estou bem, eu estou indo. E eu saí de lá, e quando fui para o carro, comecei a chorar. E quando cheguei aqui, dali 1 hora e pouco, me avisaram que ele tinha partido para a eternidade. Irmãos, a vida eterna é algo glorioso. Nós precisamos cuidar da nossa salvação. Quantas pessoas estão apavoradas, com medo dos demônios, com medo de Satanás, com medo do inferno, não tem certeza de salvação, não sente Deus, não sabe para onde vai, está indo em direção ao abismo da perdição. Mas há uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, que teve um encontro com o Senhor. E a hora que esse corpo tombar, vai para a glória com o Senhor. Enquanto der, vamos ficando por aqui. Enquanto der, vamos pregando. Enquanto der, vamos evangelizando. Enquanto der, vamos trazendo o nosso povo, vamos abraçando o povo está em desespero, mas a igreja está firme. Existe uma mão tão grande, tão forte sobre a igreja. Quando eu orava nessa tarde para pregar a palavra, o Espírito Santo me dava um gozo tão grande de salvação, um sentimento tão grande de Deus, que era impossível segurar as lágrimas. Irmão, você é salvo, não deixe o diabo te enganar. Irmão, você é salvo, não deixe Satanás te enganar. Se alguma coisa que você fizer, tu vê que vai entristecer Deus, dobre os joelhos e conserte na hora. E vai correndo para a igreja, porque a presença do Espírito Santo vai seguir os teus passos um dia após o outro, até chegar o dia de dizer tchau para esse mundo, que nos chama tanta atenção, irmãos. É como Deus é fiel, como Deus acompanha passo a passo da gente. Veja só, quando nós olhamos para esse texto bíblico, nós ensinamos e professamos que a salvação é o livramento. Em primeiro lugar, a salvação é o livramento da maldição do pecado, é o livramento do domínio do pecado. Quantas pessoas dizem que não quer mais fazer tal coisa e faz,
porque ele não tem domínio próprio, ele não alcançou a salvação e ele não tem poder sobre a maldição do pecado. O pecado o prendeu, amarrou e o leva onde quer. É um espantalho nas mãos de Satanás. O diabo conduz onde quer, mas o momento que a pessoa aceitou Jesus de coração e ele alcançou poder sobre a maldição do pecado, Deus entrou na vida dele, ele não faz mais o que Satanás quer, porque ele alcançou autoridade sobre o pecado e sobre todos os demônios. Quando nós alcançamos a salvação, pregamos esse livramento, é a restituição do homem para a plena comunhão com Deus, porque a pessoa perdeu a comunhão com Deus por natureza, mas o momento que a salvação entra na vida dele, ele restituiu a comunhão. Antes ele conhecia Deus só de nome, agora ele conhece de verdade e por sentimento. Antes ele conhecia Deus só na história, agora ele sabe que ele ora e sente ele com ele. Antes ele conhecia Deus só por ouvir falar, mas agora ele sente na alma. O Jó disse: antes eu te conhecia pela história, mas agora os meus olhos te veem. Esta revelação que o Jó teve, ele conhecia a história de Deus, ele conhecia a mensagem de Deus, mas a experiência que ele teve com Deus foi algo tão diferente, que ele chegava a ver pela fé Deus. Você vai ter uma visão nessa noite, talvez não seja hoje, mas seja amanhã ou a semana que vem, e você vai ter uma visão de Deus, vai aparecer para ti Deus. Mas como é o corpo de Deus? O corpo de Deus, irmãos, é inexplicável, mas existe a sabedoria da teologia, que eu uso muito pouco essas coisas técnicas da teologia, mas nós chamamos análise antropomórfica. E para Deus me entender, e eu entender, ou para mim entender Deus, ele tem que se transformar numa figura humana. Conta-se a história de um homem que estava gritando numa encruzilhada, perto de uma patrola trabalhando. E alguém chegou e disse: por que está gritando aqui no barulho da patrola? Ele disse: aqui um formigueiro. E dentro de poucos minutos a patrola vai passar aqui e matar todos. Eu estou gritando para eles saírem daqui. Daí aquele homem disse: não é sábio o que você faz. Para que as formigas se entendam, você precisa se transformar numa formiguinha e falar o idioma delas. E daí elas vão te entender e rapidamente vão te ouvir. E eu entendi Deus. Para Deus ser compreendido pelos homens, ele se transformou num homem, nasceu como um homem, teve todos os sentimentos e tentações de um homem, passou pelos mesmos processos de um homem, com exceção do pecado, que nunca pecou. E ele falou como homem, chorou como homem, sentiu como homem, tocou como homem, apertou a mão, impôs as mãos, tudo como homem. Para você entender Deus, vai aparecer uma figura angelical, e você vai conseguir entender que foi Deus que visitou seu quarto, que foi Deus que visitou seu carro, que foi Deus que visitou a sua sala, que foi Deus que visitou a sua cozinha, que foi Deus que visitou seu trabalho, porque esse Deus vai se manifestar para assegurar para você e dizer: eu estou contigo, eu sou teu Deus, não temas, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te levanto, eu te curo, eu te perdoo.
Onde você não vai, eu vou. Que tu não pode, eu posso. Tu não consegue, eu consigo. Os teus sonhos irei realizar. Eu estou do teu lado. Glória a Deus. Levante a mão para o céu e adore Ele. Adore o Senhor por um minuto. Aleluia. Eu quero que você consiga entender comigo o sentimento do apóstolo São Pedro, quando estava no Monte da Transfiguração. E ele disse: bom é estarmos aqui. E vamos fazer 3 tendas. Uma para Moisés, outra para Elias e outras para nós. Ele estava sentindo algo tão tremendo ali, que ele não queria sair do monte. Mas Jesus sabia que no pé do monte tinha gente endemoniado para ser liberto, tinha gente doente para ser curado, tinha lições para serem dadas, tinha muitos seminários para eles aprenderem. Não era hora, mas foi um vislumbre das coisas celestiais, do sagrado. Foi um vislumbre do que tem do lado de dentro dos céus de glória. E é isso que Ele faz comigo e com você. Ele manifesta a sua graça em nossas vidas e nós continuamos trabalhando. Ele manifesta a sua presença e nós continuamos lutando. E continuamos batalhando. Até que chegará o dia, diz a Bíblia, andou Enoque com Deus. E Deus para si o tomou. Ele andou tanto com Deus, que chegou o dia ele foi morar com Ele. Moisés andou tanto com Deus. Moisés sofreu tanto com a nação obstinada, que nasceu no Egito e eram ensinados por Faraó. Você imagina que gente, que geração Moisés pastoreava. Nascidos no Egito e criados, instruídos por Faraó. O Egito é o símbolo do mundo e do pecado. Faraó é o símbolo de Satanás e os seus demônios. Mas Deus deu para Moisés, e ele foi trabalhando, até que chegou no Monte Nebo. E Deus disse a Moisés: dá uma olhada. As terras de Canaã estão ali. Mas você já está cansado, e você se desequilibrou um pouco, tocou na rocha. Daqui irá o teu substituto. E Deus levou Moisés, e até hoje nem Satanás não sabe onde está a sua sepultura. Diz a Bíblia em Judas, quando o arcanjo Miguel contendia com Satanás e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. E Moisés foi. Moisés morreu, um dia nós vamos saber. Elias andou e o redemoinho levou. Elias morreu, não sei, no Monte da Transfiguração. Não foi Enoque que apareceu, foi Moisés e Elias falando com ele, com respeito à sua morte que havia de acontecer em Jerusalém. Meus amados irmãos, quando você olha para Atos dos Apóstolos 10:43, todos os que creem receberão perdão dos pecados. Não está definindo o tamanho do pecado, nem o tipo de pecado. O que está definido aqui, que aqueles que creem em Jesus receberão o perdão dos pecados. Você precisa aceitar Jesus. Nós já aceitamos, a maioria de nós aqui, creio que todos, mas acreditar no perdão dos nossos pecados. Quantas pessoas Jesus perdoou seus pecados, mas ainda se sente martirizado pelo pecado, porque não conseguiu se perdoar. E cada vez que houve uma pregação inquiridora da parte do Espírito Santo, fica se culpando, se sentindo indigno, se sentindo perdido. E eu preciso renovar essas pregações, essas frases para a igreja,
Porque existem pessoas que Jesus tirou o fardo dos ombros, mas ele ainda se sente com o fardo e está sendo martirizado pelo pecado porque não se perdoou. Todos os que creem receberão perdão dos pecados. Atos 10:43. O Pedro está pregando na casa de Cornélio quando ele citou esse versículo. Cornélio era um homem que temia a Deus, mas não tinha aceitado a Jesus. E naquele dia ele e toda a sua casa se dobraram para Deus. Quando você olha em 2 Coríntios 5:19, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Sabe o que é isso? Deus é justo. Deus olha com seus olhos de justiça para o pecador e vem o juízo de Deus, a condenação. Mas quando o juízo de Deus chega para exterminar o pecador, ele vê uma cruz e o seu filho pregado derramando o seu sangue. E o pecador está escondido com Cristo. Quando o pecador está orando, Deus está nos céus e o pecador está arrependido, Deus olha, mas o reflexo do Calvário está no pecador. Deus não está vendo o pecador, Deus está vendo o seu filho sendo pregado inocentemente, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Várias vezes a gente vê pela fé os olhos de Deus olhando para a cruz de Cristo e o sangue derramando, e no chão ao redor da cruz multidões e multidões de pessoas sendo lavados e remidos nesse sangue. Muitas vezes eu pude contemplar o reflexo do Calvário, orando por alguém e tentando pensar e meditar no trono de Deus, mas olhava e via cruz ensanguentada. Quando Jesus olha para você com as suas falhas e para mim, Ele está vendo um Cristo pregado. Ele está vendo um Jesus crucificado. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, o pecador, o bandido, o presidiário, o adúltero, o viciado, o homem depravado da jogatina, o homem maldoso. Deus está olhando, mas está vendo o Calvário. Para Deus, Ele está vendo um santo, porque foi santificado na cruz, foi lavado na cruz, foi purificado na cruz. Agora aquele pecador inveterado aparece para o Senhor Deus sem uma manchinha na roupa, sem uma mancha nas suas vestes. Aparece com as mãos limpas, aparece parecido com o seu filho. O texto sagrado diz: veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem tornados, ou se tornar filho de Deus. Não é o direito, porque direito nós não temos, mas deu-lhes o poder, é o poder da transformação. Pegou o homem pecador e fez dele um salvo, agora útil para o Senhor, cheio do Espírito Santo, dos dons espirituais, porque foi lavado no sangue do Cordeiro. Efésios 2, 8 e 9 diz que a salvação, ela é de graça. Se tivesse que pagar a salvação, todos nós estávamos determinados para a condenação eterna. Porque diz a Bíblia que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro.
O salmista disse: quem poderá resgatar a alma do seu irmão? Porque a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Esse versículo está num salmo. Não existe como pagar o valor de uma alma. É só o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É de graça. E porque é de graça, alguns desprezam. Obedecemos tudo, menos Deus. Porque é tudo de graça. Um dia chegaremos diante dele, para nos apresentar para ele. A salvação não é só para mim, ou para o irmão, para a irmã. A salvação é para todas as pessoas. 1 Timóteo 2:4 diz o texto: Deus quer que todos os homens se salvem. Deus quer que todos se salvem, que todos venham ao pleno arrependimento. Todos. Aquele que diz que não pecou nada, ele pensa que pecar é matar e roubar. Nunca matei, nunca roubei. Só pensa que isso é pecado. O maior pecado é rejeitar Jesus. O maior pecado é o não aceitar a Jesus como Salvador da minha alma. Este constitui-se o pecado maior para a minha condenação. Atos 17:30, Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Isso eu preciso deixar claro para os irmãos. Sabe o tempo da ignorância? Quando nós ofendíamos as pessoas e não tínhamos a consciência acusada por isso. Quando nós fazíamos as coisas erradas e virávamos as costas e ninguém viu e está tudo certo. Quando nós pensávamos maldades e como ninguém viu e nem ouviu, a gente pensava que estava tudo certo. E não se consertava com Deus nunca. Levava uma vida obstinada, de ignorância do pecado, fazendo coisas erradas, sem reconciliação, sem pedir perdão, sem conserto. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Atos 17:30, Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas tem uma coisa, mas quer que todos se arrependam. Deus não levou em conta o tempo da nossa ignorância, que se nós pensar o que nós fazíamos, nós ficamos com vergonha do passado. Quanta coisa que do passado nós não queremos lembrar, não queremos que fale, não queremos que conte, não queremos pensar naquilo, porque era o tempo da ignorância, longe de Deus. Mas Deus não levou em conta o tempo da nossa ignorância, mas Ele nos chamou para o arrependimento. Ele quer que todos se arrependam. Jesus fica tão feliz quando vê um ser humano, um homem, uma mulher, alguém, jogado ao pé da cruz, consertando a vida. Jogado ao pé da cruz, pedindo perdão. Jogado ao pé da cruz como um trapo, como um vaso, como barro nas mãos do oleiro. E ele trabalha aquele vaso. E a pessoa pensa, não presto para nada, não vou nunca ser nada. E quando vê, ele atravessa todas as nuvens de trevas, e Deus levanta como profeta de Deus, como servo de Deus, como serva do Senhor, para fazer a diferença, como disse Paulo, no meio desta geração corrompida e perversa, entre as quais resplandeceis como astros no mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus 24:13. O Senhor Jesus, com a sua sabedoria, diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele está dizendo para perseverar, para aguentar, para não desistir. Deus quer dispensar coisas para a gente, mas Ele quer contar com a gente. Ele disse com meu servo Davi,
a minha mão estará segura com o meu servo Davi. Davi era um baita de um pecador, mas Davi era um homem tão quebrantado, que Davi ficava sem comer e sem beber água, e Davi ia para a oração, Davi intisicou, Davi quase morreu pedindo perdão, e disse: Deus, se eu ir para a sepultura, ninguém te louvará na sepultura. Mas Davi era músico nato. Mas se o Senhor me tirar daqui, eu volto para o templo. Eu volto tocar, eu volto cantar, eu volto governar, eu volto guerrear, eu volto. E Davi morreu velho, e farto de dias. Deus levantou um Davi quebrantado, um Davi que consertava a sua vida, um Davi que conhecia a reconciliação de Deus. Quando olho para o texto bíblico, em Romanos 10:9, Jesus e Paulo, através da sua sabedoria, ele diz que nós precisamos confessar a Jesus Cristo. Quanta gente negando a Jesus, negando com as obras, com comportamento, mas alguns negando com palavras. Você é crente? Não, eu vou na igreja, mas é alguém da minha família que vai, às vezes eu vou. Não assume, não escora nada, covarde. Jesus quer que nós assuma. Você é crente? Sou. Você é da igreja? Sou crente. Graças a Deus. Se a pessoa tem vontade de te ouvir, você fala com prudência. Tem vontade de ir para a igreja? Leva. Tem vontade de receber visita? Faça. Mas se a pessoa não quer, não obrigue. Seja sábio, não arrume encrenca com ninguém, mas fique na sua posição e ore. Porque o que você não faz, o Espírito Santo faz. Mas assuma que tu é de Deus. Deus quer que nós assumamos a nossa fé. Marcos 16:16, ali fala do batismo. E alguém pensa que só é salvo depois do batismo. Diz que quem crer e for batizado será salvo. Mas antes do batismo está a palavra crer. Então não é quem crer e for batizado. Ali é a continuação do versículo. Aceitou Jesus, já é salvo. O batismo é um cumprimento, é uma ordenança para ser membro da igreja. Mas se eu ganhar para Jesus uma pessoa que está em fase terminal do coronavírus, uma pessoa que está em fase terminal do câncer, o ladrão da cruz foi batizado? Não deu tempo. Um homem tomou um tiro de um bandido de Chapecó, passava na avenida, eu parei o carro, corri lá, enquanto aquele sangue escuro corria pelo meio-fio, eu gritei para ele aceitar Jesus. Deu tempo de batizar, discipular? Não deu. Um rapaz chamado João teve uma briga. E ele tomou um tiro no pescoço, e ele dobrou o joelho no serviço dele mesmo, que trabalhava na portaria de uma empresa. E enquanto o sangue saía, ele aceitou a Jesus, ele se entregou, se reconciliou. E o rapaz que presenciou a cena disse: agora eu creio que Jesus salva o homem na última hora. Eu vi o homem morrendo e se entregando para Jesus e dizendo: estou indo, Senhor, sentindo a salvação, a presença de Deus e morrendo. Deu tempo de se batizar? Não deu. Então nós precisamos entender a Bíblia Sagrada. Primeiro está a palavra crer. Eu estava no hospital de Concórdia, isso há 25, 30 anos atrás. E um homem em fase terminal, encostado na cama, morre, não morre. E a família permitiu eu entrar. Eu, com muita prudência, eu perguntei se a família me deixava eu me dirigir e falar com ele. E eu fui autorizado. E eu fiz algumas colocações. Falei da vida, falei dos céus, do inferno, com muita sabedoria. E eu perguntei para ele se ele acreditava em Deus. E aquele rosto magro, corria gotas grossas de lágrimas, ralas aquelas gotas de lágrimas. E ele, com pequenos gestos, ele deu a entender que acreditava. E eu disse: quer aceitar a Jesus como Salvador? Ele disse: sim.
E entrou uma glória e todos choravam ali. E eu orei por ele e saí discretamente, agradecendo a Deus que ele estava indo. Não deu tempo de discipular. Não deu tempo de batizar. Mas lá na glória, ele vai estar. Nós temos que fazer o que puder pelas pessoas. Mas existirá alguém que você vai chegar no último momento. É a oportunidade de Deus. Pastor, qual a natureza da salvação? Deixa-me dizer, a natureza da salvação é o seguinte: salvação é na hora. Jesus não diz, eu vou pensar o teu caso. Salvação é na hora. Salvação é para quantos dias, pastor? Salvação é eterna. Depois eu vou falar alguma coisa sobre a corrupção. Salvação é eficaz, não fica dúvida. Salvação é o novo nascimento. Você tem que apresentar mudança de vida se você é salvo. Como eu vou ser salvo falando as mesmas besteiras, dizendo os mesmos nomes? Como eu vou ser salvo fazendo as mesmas falcatruas, os mesmos erros? Como eu vou ser salvo sem mudar de vida? Como você salvo se eu não parar de beber cachaça, fumar cigarro, maconha, e na zona do meretrício, andar fazendo coisa errada? Se eu sou salvo, o novo nascimento, a mudança de vida acontecerá na minha vida. Você não olha para a igreja, irmão, estou falando para a igreja santa de Deus aqui, tudo que você já sabe. Você não vê o brilho nos olhos, no rosto dos irmãos. Não é sempre, porque a gente está tão acostumado no santuário, é família, mas vai no aeroporto, vai numa festa, vai num lugar onde não tem um cristão que você conhece. Dali um pouco vai aparecer uma serva de Deus, um servo de Deus. É 2, 3 olhadas e você vai dizer, esse aqui é diferente. Esse aqui é diferente. Estava em Porto Alegre, no aeroporto, esperando, depois de uma reunião, e vinha 2 moços, rápido. E quando eles vinham numa altura assim, eu olhei, eu vi Deus na vida daqueles moços. Eu não tinha como falar com eles, estava em cima da hora. Mas quando eles passavam, eu escutei que um disse, glória a Deus. Eles passaram glorificando e iam para o culto cheios do Espírito Santo, irmãos. Tem como esconder luz no meio das trevas? O Senhor Jesus disse, não se esconde uma lâmpada acesa debaixo do alqueire, mas se coloca no velador para iluminar toda a casa. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre uma montanha. Você é luz. Você brilha pelo Espírito Santo de Deus. Não deixa perder esse brilho, não deixa ofuscar, Satanás manchar. A natureza da salvação é ser livre da condenação, é ser arrancado das trevas, é iniciar a santificação. Meu Deus, é receber o perdão absoluto de uma dívida impagável. Oh, graças a Deus resolvi. Foi Deus que resolveu. A permissão divina para ser livre de um castigo que está em iminência. Isso é salvação. E acima de tudo está aqui em Romanos 5:1, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não perca a tua paz com Deus. Não vamos perder a nossa paz com Deus. Se alguma coisa nos incomodar, vamos perguntar para o Senhor o que é, e permaneça em paz e não temas, porque Deus está contigo para cuidar de você. Glória a Deus. Depois que você aceitou Jesus e recebeu a salvação, tu não está vendo mais Deus como um criador só. Nós estamos vendo Ele como um pai. Há uma diferença. Quando eu vejo Deus só como criador, eu saio do lado de fora da casa, na hora das estrelas, ou de noite, a lua,
e vejo, ó Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, Deus dos profetas, Criador de todas as coisas. Que coisa linda! Mas quando eu sinto salvação na minha alma, eu digo, Paizinho querido, meu Pai, meu amigo, meu Deus, meu Senhor, meu guia, meu condutor, meu mestre, minha proteção, meu médico, meu companheiro. Oh, Ele está aqui, eu estou vendo como Pai. Diz a Bíblia, quem é como o Senhor nosso Deus que se inclina? Ele dá um jeito de ficar do tamanho que eu entenda Ele como meu Pai. Levante mais uma vez a sua mão. Ele está contigo como um Pai. Ele está olhando para você agora. Ele te abraça, Ele toca na sua vida. Estou contigo, estou contigo, estou contigo, estou contigo. Mas tu é tão grande, mas eu estou contigo, estou contigo, estou contigo. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pela chama, ela não tocará em ti, porque eu estou contigo. Aleluia. Amados, 3 coisas para definir, que é regeneração, santificação e glorificação. Regeneração é a transformação do pecador numa nova criatura. Aquele homem bravo, com o semblante carregado, fica diferente. Aquela mulher com o semblante carregado, fica diferente. É a transformação na nova criatura, pelo poder de Deus. Mas deixa-me complementar a frase, como resultado do sacrifício do Calvário. É a transformação pelo poder de Deus, como resultado do sacrifício de alguém que derramou seu sangue em nosso lugar. Deus mudou, porque Ele olhou para o seu filho. Não jogue no inferno, não castigue, não mate, eu dei a vida por ele, eu perdoei ele, eu acertei a vida dele, o sacrifício que era exigido está aqui, a prisão, os açoites, os castigos, eu paguei. Então está justificado com Cristo, pela fé. Glória a Deus. Esse nascer de novo, irmão, eu estou falando do tema, eu creio na salvação. Esse nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Não é um nascer biologicamente falando, como Nicodemos disse. Como voltar ao ventre de minha mãe, eu sendo homem já formado? Jesus disse, eu não te disse que o que é nascido da carne é carne, Nicodemos. O vento sopra onde quer, você ouve a voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é o homem nascido do Espírito. Já te disse que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Você tem que ter um encontro, nascer de novo, começar uma vida nova. E o Nicodemos se encontrou naquele dia com Jesus e acertou a sua vida. Glória a Deus.